Olá pessoal, meu nome é Thiago Floriano, eu sou graduando em Física pela Universidade Federal de Santa Maria e eu vou falar com vocês hoje sobre buracos negros, um tema que eu adoro falar. E vai ser um prazer imenso poder falar sobre isso com vocês. É um tema que eu sou apaixonado e que nos proporciona aí, olhar para várias outras questões igualmente interessantes, que é aí a gravitação, tem também a teoria das cordas. A gente vai ver um pouquinho sobre o que a teoria das cordas fala, sobre os buracos negros. E eu espero que eu consiga passar para vocês essa paixão que eu tenho em falar sobre isso e que seja uma coisa bacana para vocês. Tá? Eu quero agradecer também a comissão aí do CONAFIS, do Congresso Online Nacional de Física, pela oportunidade. É uma iniciativa muito bacana, eu diria até pioneira na nossa área, que oportuniza aí alunos, professores, pesquisadores, de mostrar os seus trabalhos, né, sem aquela questão elitizada dos grandes eventos, né, aproveitando aí o embalo dos eventos remotos. E isso foi muito bacana, muito importante, está sendo muito importante na vida de muitos acadêmicos por aí. Tá? Muito obrigado. E eu quero também agradecer a professora e mestre Fernanda Paz, que me orientou e me ajudou muito aí no trabalho de pesquisa, que rendeu um artigo publicado na Revista Brasileira de Física, e que é uma introdução também sobre os buracos negros. E, por fim, eu gostaria de agradecer também muito a minha parceira de vida, a Jamile Floriano, por todo o apoio que ela deu ao longo de todo esse trajeto. Vamos lá, pessoal? Vamos para o que interessa. Bom, pessoal, em 1783, o geólogo inglês John Mitchell publicou um artigo num periódico ali da Royal Society de Londres, e ele chamava esses objetos maciços de estrelas escuras. E usando a física da época, física e matemática da época, ele chegou a essa conclusão que poderia existir esse tipo de objeto. 11 anos depois, o francês Pierre Simon promoveu essa ideia do John Mitchell no livro dele chamado Exposition du Système du Monde. Perdão o francês aí, gente. E na edição seguinte ele seguiu promovendo essa ideia, mas a partir da terceira edição ele já abandonou e não se falou mais até a vinda de Einstein aí com a teoria da relatividade. Quando Einstein publicou a relatividade geral, no mesmo ano, ali, em 1915, Karl Schwarzschild demonstrou que as equações da relatividade poderiam levar a uma existência de singularidades, que são locais cujo diâmetro é zero. Imagina, milhares de sóis de massa num local cujo diâmetro é zero. Impossível, né? Mas matematicamente sim, era possível. E o próprio Einstein não acreditava nisso. Ele chegou a falar isso publicamente ali na década de 30, que não acreditava que pudessem existir esse tipo de objeto. Então era tratado só como dizem, artefatos matemáticos. Mas isso não impediu que outros pesquisadores seguissem buscando respostas e criando mais perguntas sobre esses objetos. E um deles foi um pesquisador chamado Chandrasekhar. Se a pronúncia está correta, esse é o nome dele. Ele era um pesquisador indiano, aluno de pós-graduação, e ele acreditava segundo os estudos dele, havia um limite
em que as estrelas que tinham até aquele limite de massa se tornariam anãs brancas, né? Não se sabia ainda o que aconteceria se essas estrelas tivessem mais do que esse limite, que é em torno de 1,44 vezes a massa do Sol. Tá? E essa solução só veio com Oppenheimer em 1939. Ele que descobriu que estrelas de nêutrons com aproximadamente 3 massas solares ou mais poderiam entrar em colapso. Por conta ali da Segunda Guerra, esses assuntos eles ficaram esquecidos, digamos assim, né? E a discussão foi reacendida com a Jocelyn Bell Byrne, que em 67, 68, ela descobriu o primeiro pulsar. E daí, a partir daí reaqueceu a discussão. Ali em 68, o John Wheeler cunhou pela primeira vez, ele era um físico, ele cunhou pela primeira vez o termo buraco negro. Antes era chamado de objetos gravitacionalmente colapsados. Depois ele achou que ali num evento, numa conferência, ele chamou esses objetos de buracos negros. Isso não agradou muito os franceses, porque lá tinha um sentido meio pejorativo, mas no fim acabou pegando, né, como todos sabem. E só retomando um pouquinho ali a Jocelyn, ela descobriu o primeiro pulsar, né, e o orientador dela recebeu o Nobel pela descoberta. No caso ali do Chandra Sekhar, ele próprio recebeu o Nobel anos depois. Enfim. Em 75, Stephen Hawking publicou um artigo em que ele descrevia ali um fenômeno no limite do horizonte de eventos, um fenômeno em escala quântica, né, em que radiação seria emitida ali nesse limite. Isso causou uma certa confusão entre os mais leigos ou desavisados, em que achavam que essa radiação sairia de dentro do buraco negro, mas não, ela não sai de dentro. Ela surge ali no limite mesmo, na fronteira. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ainda ali na década de 60, 70, começou a engatinhar uma teoria que seria a precursora da teoria das cordas mais à frente. Ela também ficou esquecida ali até a metade da década de 80, quando outras teorias similares surgiram. E na década de 90, um físico, teórico e matemático, em 95, ele se chama Edward Witten. Ele percebeu e sugeriu ali que haviam 5 teorias que faziam muito sentido. Elas falavam sobre uma mesma coisa, só que elas falavam sobre pedaços de uma mesma coisa, né? E relacionada à teoria das cordas. E ele chamou essa teoria, juntou todas elas e chamou de teoria M. Isso a gente vai ver também mais para o final da palestra. Ali ainda em 95, 96, por aí, a Andrea Ghez já estava se movimentando para estudar sobre o buraco negro que supostamente existia no centro da nossa galáxia. Em 2005 ela publicou um artigo sobre esse trabalho, e junto com uma equipe e outro pesquisador, e os dois acabaram ganhando o Nobel de Física em 2020 por essa pesquisa. Em 2015, o LIGO detectou pela primeira vez ondas gravitacionais vindas de uma fusão entre 2 buracos negros. E a história do LIGO também é muito bacana, porque 5, 6 anos antes, o LIGO estava para fechar
as portas, depois de umas 5, 6 décadas de trabalhos tentando detectar essas ondas gravitacionais. Então, em 2015, fomos agraciados por essa detecção. E desde então houve mais umas 10 detecções como essa. Mais de 10. E em 2018, equipes de pesquisadores em todo o mundo estavam trabalhando para conseguir formar a primeira imagem de um buraco negro. E eram várias equipes e a tarefa dessas equipes era formar a imagem a partir de dados que mais se aproximasse com o que diz a teoria, né? E essa imagem, a imagem vencedora foi a imagem da equipe da Kate Bowman, que graças a um algoritmo que ela criou, a gente conseguiu ter a primeira foto de um buraco negro. Aí no slide a gente tem uma foto da Jocelyn Bell Burnham sorrindo, com um radiotelescópio ao fundo, e é bem o rosto de um cientista perante uma descoberta, né? E temos também ali a foto da Andrea Ghez, que fez esse trabalho importantíssimo comprovando que há de fato um buraco negro no centro da nossa galáxia. Então, gente, a gente vai começar falando sobre a formação das estrelas aqui. É importante saber como elas se formam, pois daí a gente tem dados para saber como elas vão morrer e se elas vão ou não se tornar buracos negros. Tá? Elas se formam em regiões densas, com muitas partículas de matéria, e geralmente nuvens moleculares, e esses objetos eles vão ficando cada vez maiores, mais densos e tendo cada vez mais força gravitacional atuando. E com a força gravitacional, mais partículas vão se reunindo até que a gravidade está tão grande que começa a pressionar os átomos no centro dessa região, tá? E vai esquentando esse núcleo. Quando a temperatura atinge ali uns 8 milhões de Kelvin, os átomos começam a se chocar, tá? E começam aí as reações nucleares, tá? Essas reações elas emitem luz e elas fomentam a pressão, e a massa fomenta a gravidade. Nesse momento tem o que a gente chama de uma queda de braço entre a pressão e a gravidade, até que as coisas se estabilizem. Quando essa queda de braço se estabiliza, a gente diz que tem um equilíbrio hidrostático, onde a pressão das reações nucleares empurra tudo para fora e a gravidade puxa tudo para o centro de volta. Essas estrelas elas geralmente são formadas de hidrogênio que, ali com as reações nucleares, elas se fundem e formam átomos de hélio. Enquanto tem combustível, tá tudo certo. Temos ali uma estrela bonitinha, funcional. O problema é que esses átomos de hélio eles também vão se chocar e vão formar o elemento mais pesado seguinte, que vai formar o elemento mais pesado seguinte, até que a pior coisa que uma estrela pode formar é ferro. Aí acabou. Aí acabou porque do ferro não forma mais nada. Não tem como uma estrela conseguir fazer uma fusão com esse elemento. E não necessariamente precisa chegar tão longe, né? Tudo depende do tamanho da estrela, enfim, do quanto ela é capaz de gerar fusão nuclear no centro dela. Então, de repente, depois do hélio,
começa a morte dela. A questão é que ela, a partir do momento que ela não tem mais capacidade de fazer a fusão, ela começa a morrer. E dependendo da massa que essa estrela tem, a gente pode aí definir 3 possíveis fins para ela. As estrelas que têm ali entre 0,45 a 8 massas solares, elas podem ali passar por fases de gigantes vermelhas, depois supergigantes, até explodir e expulsar as camadas mais externas dela, formando uma nebulosa planetária. Tá? E no centro dela o que sobrar da estrela vai encolher até se tornar uma anã branca bem quente, pesando toneladas por centímetros quadrados. E essa estrela também essa anã branca, ela não pode ultrapassar o limite de Chandrasekhar. Passando desse limite, elas podem entrar em colapso, elas entram em colapso, podendo formar supernovas, terminando aí como uma estrela de nêutrons, ou se transformar em um buraco negro. Já as anãs brancas que estão abaixo desse limite, elas vão esfriando com o tempo até se tornarem anãs negras. Já as estrelas que têm ali entre 8 e 25 massas solares, elas explodem uma supernova, né, jogando aí os elementos que ela formou ao longo do tempo no universo. E no centro, geralmente, o que sobra é uma estrela de nêutrons girando muito rápido, produzindo ondas de rádio e luz, né, que são os pulsares. Já as estrelas que estão acima de 25 massas solares, elas entram em colapso e a massa desaba ali no centro e até o ponto em que a velocidade de escape é muito superior à da luz e daí não tem jeito, daí se torna um buraco negro. Esses buracos negros, a gente classifica eles em 4 categorias. Os micro buracos negros, ou buracos negros primordiais, buracos negros estelares, buracos negros de massa intermediária e os supermassivos. Tá? Mas como que a gente faz para detectar uma coisa que não tem como ver? Como é que a gente vê a massa, detecta essa massa, enfim? Normalmente, o que a gente faz é buscar por estrelas binárias. Né? E sistemas binários onde uma das estrelas não está emitindo luz e geralmente possui um disco de acreção, né? Ou tem outras estrelas passando por perto, enfim, e ainda assim a gente pode usar ali as leis de Kepler para calcular a massa, né? Tendo mais de 3 massas solares, nenhuma luz, bom, a gente tem aí um candidato para buraco negro. Os micro buracos negros, ou buracos negros primordiais, até o momento eles são objetos teóricos. Eles teriam surgido ali depois do Big Bang e graças ali às condições necessárias para formar eles, né, nessa época, como regiões extremamente densas. Né? Mas até o momento a gente não detectou esse tipo de buraco negro. Nós temos os buracos negros estelares, que eles são formados ali pelas supernovas, né? O que sobrou da explosão ali, que passando de 3 massas solares e entrando em colapso, nós temos aí um buraco negro estelar. Tá? Essa massa ela pode ir aumentando com o tempo, né, à medida que matéria acaba caindo, né, nesse buraco negro, mas inicia geralmente com 3 massas solares. Né? Já os buracos negros de massa intermediária, eles possuem ali pelo menos 1 milhão de vezes a massa do Sol. A gente sabe que provavelmente a gente consegue encontrar esse tipo de buraco negro nos núcleos de aglomerados globulares. E por fim a gente tem os buracos negros supermassivos. Esses buracos negros eles possuem de milhões a bilhões de massas solares. Eles estão localizados no centro das galáxias. Na nossa galáxia nós temos aí os Sagitários A, e os primeiros foram formados no primeiro milhão de anos do universo.
os primeiros buracos negros supermassivos. Mas por que eles são tão grandes? Né? Imagina um buraco negro no centro de uma galáxia, né, com muita massa disponível, muita comida disponível ali há bilhões de anos se alimentando. Então, eles acabam aí agregando massa ao seu interior e ficando desse tamanho. O que é estranho falar desse tamanho porque, em tese, o tamanho que eles ocupam tem diâmetro zero, como a gente vai ver ainda. O que a gente costuma dizer que quebra a física, né? Mas a gente sabe que eles guardam muitos sóis dentro deles e aí dentro desse espaço controverso. Bom, aqui a gente vai ver um pouquinho agora sobre o disco de acreção, tá? Como funciona. Como eu já disse aqui, a gente costuma buscar sistemas binários para detectar esses buracos negros. Tá? Com o sistema binário a gente consegue fazer algumas observações. Uma das estrelas é muito pequena e tem muita massa para o tamanho que a gente está vendo. Né? E se essa estrela tem um disco de acreção, né? Então essa companheira aí binária do buraco negro geralmente serve de alimento para ele. Então não é muito bom fazer parceria com um buraco negro. E daí o que acontece, tá? Nem todo sistema binário tem um buraco negro, né? Nem todo sistema binário que tem um buraco negro necessariamente tem um disco de acreção. Tá? Esse disco de acreção ele vem da força gravitacional do buraco negro sugando a matéria na direção dele. Tá? Isso não necessariamente precisa ser da estrela companheira, pode ser algum outro objeto que acabou se esfarelando ali muito próximo do buraco negro e a matéria está rodopiando em volta dele e entrando nele. O que acontece? Ali na primeira imagem, a propósito, essas imagens elas foram aí gentilmente fornecidas pela Universidade de Alberta através da professora Sharon Morsinski, que promove um curso sobre buracos negros e permitiu aí que pudesse usar essas imagens, esses desenhos nos trabalhos aqui. Então ali na primeira imagem a gente consegue ver um buraco negro e a sua companheira vivendo harmoniosamente. Essa trajetória ali, como se fosse um infinito, é uma demarcação segura, né? A gente chama de lóbulo de Roche. Tá? Em um sistema binário, esse lóbulo demarca aí a área segura. Tá? Se um objeto ele fazer exatamente essa trajetória, ele consegue sozinho ficar nessa órbita sem problemas. Tá? Mas nesse caso a gente vai falar sobre ele em relação à companheira aí do buraco negro. Na segunda imagem, a gente pode ver que a companheira é um pouco maior do que deveria. Então, o buraco negro acaba fazendo com que ela se pareça com uma coxinha ou com uma lágrima, né? Como o estado de espírito de vocês definir melhor. Eu prefiro uma coxinha, estou com fome já essa hora. E ela tá meio grandinha ali, então ela já está perto do ponto L1 ali do lóbulo de Roche. Tá? Ela não pode chegar muito mais perto daquilo ali. Tá? Se ela for muito grande e acabar se aproximando demais desse ponto, é onde o excesso de massa começa a ser expelido e jogado em direção ao buraco negro. E como é que acontece esse processo? A massa excedente ela vai girando em torno do buraco negro.
Ela não entra direto, ela vai girando em torno do buraco negro em uma velocidade muito alta, né? E é onde a gente consegue detectar, inclusive, a radiação, né, fora do comum vindo desses discos, né? E isso é o que a gente chama de disco de acreção. A força que esse disco exerce nesse material, ele pode ser tão grande que em determinadas situações ele pode inclusive torcer o campo magnético da região, fazendo com que jatos de plasma sejam expelidos para fora do disco, né? E esses jatos eles podem ter milhares de anos-luz. Eles podem viajar aí a velocidades relativísticas. Um jato muito conhecido, que a gente vai ver mais adiante aí, é do M87, da M87, o Virguá. Ele é conhecido por possuir um jato que tem em torno de 4,9 mil anos-luz de comprimento. E ele é jorrado do núcleo de onde se encontra esse buraco negro supermassivo. É uma coisa bem violenta. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o horizonte de eventos. No horizonte de eventos a gente tem uma falsa impressão de que a gente vai cruzar ele e instantaneamente nós vamos morrer. Ou a gente vai cruzar ele e vai ficar tudo escuro, ou vai acontecer como acontece no filme Interestelar, filme maravilhoso, diga-se de passagem. Mas não é bem assim, né? Não necessariamente aconteça dessa forma. Depende muito do tamanho do buraco negro. Um buraco negro supermassivo, por exemplo, pode passar do horizonte de eventos e não notar que tu passou, né? Porque tu consegue olhar ao teu redor e ver que está tudo exatamente do mesmo jeito, né? A luz está vindo até ti, né? Enfim, mas tu não percebe. A única diferença é que quando tu te der conta, tu não consegue mais dar meia volta. Tu só consegue ir para uma direção, que é a singularidade. E não tem nenhuma plaquinha, enfim, é um limite que tu não tem como enxergar que aquele limite está ali. Não é uma coisa visível. Tu tem que ter já os cálculos em mãos para saber que naquele ponto ali tu não pode passar, né? Porque se tu passar, tu não volta. E já se é um buraco negro muito pequeno, aí o problema começa bem antes. Antes de tu chegar a ultrapassar o horizonte de eventos, tu já está sofrendo aí o processo de espaguetificação. Não é muito legal também, tá? E passando pelo buraco negro, passando pelo horizonte de eventos, só tem um destino, que é a singularidade. Se tu tiver em um foguete, uma nave com uma propulsão forte o bastante, tu consegue talvez retardar um pouco o fim. Mas evitar, tu não consegue evitar. Então é de extrema importância tu saber com que tipo de buraco negro tu está lidando. Se ele é rotativo, se ele é estático, se ele tem ou não tem carga, se ele é simétrico ou assimétrico. E com esses parâmetros a gente consegue usar soluções de Schwarzschild ou Kerr. Segundo Schwarzschild, ele estudou ali um corpo estático, sem carga e simétrico. Hoje a gente sabe que é pouco provável que existam buracos negros exatamente assim. Mas na época era isso que ele tinha levado em conta. E essa solução é conhecida como raio de Schwarzschild. E em que a gente multiplica ali a constante gravitacional pela massa multiplicado por 2 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Velocidade da luz no vácuo, né? Já Roy Kerr, em 65, ele encontrou ali uma série de soluções para as equações de Einstein, né? E ele considerou um buraco negro rotativo. Nesse caso, o tamanho e a forma só dependem da massa e velocidade. Ele usou basicamente a mesma equação ali do
do Schwarzschild com a adição de uma variável de momento angular. E agora a gente vai falar sobre o ponto no espaço-tempo em que ninguém gostaria de estar e, ao mesmo tempo, muita gente gostaria de ver o que tem lá, que é a singularidade. Depois que a gente passa do horizonte de eventos, não é possível não apenas voltar no tempo, mas também deixa de ser possível voltar no espaço. Se for possível ficar vivo por tempo suficiente para realizar um experimento passando do horizonte de eventos, a gente pode ligar uma lanterna e apontar para qualquer direção. E essa lanterna, a luz dessa lanterna, ela vai se curvar para uma direção, uma única direção, que é a singularidade, é o ponto zero. Se um dia for possível entrar no horizonte de eventos do buraco negro do centro da nossa galáxia, Sagitários A, que possui mais de 4 milhões de massas solares, a gente levaria em torno de 1 minuto para chegar até a singularidade. Então ficaria bem nítido aí a luz se curvando até esse ponto. E teria pouco tempo para te dar conta disso e ficar feliz e triste instantes depois. E isso é uma coisa que aterroriza os físicos, porque a singularidade de um buraco negro é um ponto onde a física quebra. É um ponto que tudo tende ao infinito e tudo é muito pequeno, né? Inclusive o tamanho, né? Podemos começar pelo tamanho. Ele possui raio zero, diâmetro zero, tamanho zero e guarda nesse lugar improvável muitas massas solares, de algumas a milhões de massas solares, num ponto desse que a gente não consegue medir. O próprio Einstein, em 1939, escreveu um artigo em que ele se posicionava de modo que ele achava que não era possível, né, a matéria se comprimir além de um determinado limite. Usando a equação de Newton, ali com a constante gravitacional, multiplicado pela massa do primeiro com a massa do segundo objeto, dividido pelo raio ao quadrado, aí a gente já vê que não dá certo. A física aí já não se aplica, né? Porque se tu vai dividir por uma coisa que é zero ao quadrado, já não é possível. Ali com as equações de Einstein, em vez de solucionar o problema, a gente acaba trazendo mais problemas, porque Einstein não previa ali os conhecimentos de mecânica quântica na época. A mecânica quântica foi vir na década seguinte da publicação da teoria da relatividade. O físico teórico Heisenberg, em 27, postulou que ficou conhecido como princípio da incerteza, né? E isso ia completamente contra o que o Einstein acreditava. Para o Einstein, a gente podia saber a posição e a velocidade de qualquer partícula. Já com o princípio da incerteza, não. Quanto mais tu sabe sobre uma coisa, menos tu sabe sobre outra. E esse foi um dos pilares da mecânica quântica. E para entender melhor a singularidade, o que acontece dentro de um buraco negro, a gente precisa de uma teoria que concilie a relatividade com a mecânica quântica, né? Uma teoria de gravitação quântica. Einstein queria muito uma teoria assim que ele chamava de teoria do campo unificado, e ele passou os últimos 30 anos da vida dele atrás dessas respostas. E atualmente o que a gente tem de mais perto dessa teoria de tudo é a teoria das supercordas, ou apenas teoria das cordas. Mais especificamente aí a teoria M, que une 5 teorias bem promissoras sobre cordas. E a gente vai ver mais pra frente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evaporação de buracos negros, processo de evaporação e perda de informação.
Em 1975, Stephen Hawking publicou o famoso artigo que falava sobre o que hoje é conhecido como radiação Hawking. Essa radiação ela ocorre um processo quântico em que uma partícula e uma antipartícula está vagando muito próximo de um horizonte de eventos, e a antipartícula com carga negativa ela acaba caindo no horizonte de eventos, encontrando uma partícula lá dentro. E quando uma antipartícula e uma partícula se chocam, há uma aniquilação. E é onde o buraco negro começa a perder massa. E a partícula que estava junto com essa antipartícula, ela é expelida para fora, ela acaba saindo de perto do buraco negro. Para quem está observando de fora, acha que ela saiu de dentro do buraco negro, mas não. Ela saiu a partir desse processo. E é isso que a gente chama de radiação Hawking, a grosso modo. E outra forma de radiação que pode vir de um buraco negro é a temperatura, né? Mas a temperatura de um buraco negro geralmente é muito pequena, abaixo de 2,7 Kelvin. E qualquer coisa que esteja abaixo disso, ela é ocultada pela radiação cósmica de fundo, que tem essa temperatura. Então, para vocês terem uma ideia, o buraco negro do centro da nossa galáxia, ela tem menos de 1 nanokelvin. Então, é muito pouco para ser detectado só pela temperatura. Voltando para a evaporação, imaginem que isso acontece com uma partícula. Agora imaginem isso em um buraco negro gigantesco, ou seja, é natural considerar que esse processo de evaporação, até que o buraco negro suma, desapareça, pode levar dezenas de vezes a idade do universo para se completar. E com isso a gente tem um problemão agora também, que é a perda de informação. Segundo a lei de conservação de massas de Lavoisier, nada se perde, nada se destrói, mas se transforma. Mas daí vem a pergunta, para onde é que vai a informação que caiu no horizonte de eventos e se aniquilou nesse momento? Para onde é que vai um buraco negro que evapora por completo? Para onde é que vai essa informação? Segundo Hawking, não dá para usar a equação de Schrödinger de trás para frente e descobrir o que caiu lá dentro. Então, será que ela sai aos poucos enquanto evapora? Será que nos momentos finais a informação é expelida? O que acontece? Uma boa candidata para ter essas respostas talvez seja a teoria das cordas. E a gente vai ver isso mais pro final. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em algumas evidências observacionais de que foi estudado sobre esses gigantes. Vamos lá. Aqui a gente vai ver, tá vendo aí a Jocelyn Burnham, a pessoa que detectou pela primeira vez um pulsar, né? O trabalho dela, o orientador dela ganhou o Nobel. Foi uma premiação bem controversa, visto que foi ela quem descobriu. E ela até se posicionou já no sentido de que é comum esse tipo de discussão entre orientador e estudante. E ela acha que o Nobel, inclusive, não seria tão prestigiado se começasse a premiar estudantes, né? E que assim como o fracasso de um estudo é devido ao orientador, ela acha justo que o sucesso também seja devido a esse orientador. Então ela sempre ficou bem tranquila com isso. Claro que tem outras questões aí da época e que se perpetuam até hoje. Por exemplo, aquele pesquisador indiano Chandrasekhar, ele acabou ganhando um Nobel ali na década de 80 pelo trabalho dele com
que a gente já falou anteriormente. E ele era um estudante também. De qualquer forma, foi muito importante o trabalho da Jocelyn. E o trabalho dela acabou aí impulsionando muitos outros. Acabou reaquecendo aí as discussões sobre buracos negros no final da década de 60. E um desses pesquisadores foi o Stephen Hawking, que ele, na década de 70 publicou o artigo que a gente já comentou aqui, e ele foi um estudioso ao longo da vida dele sobre esses objetos. Claro que a gente não poderia deixar de mencionar esse cara maravilhoso aqui, que foi o telescópio Hubble, que muito nos presenteou aí com imagens belíssimas do universo, inclusive essa, que é da M87, aquele jato de plasma que a gente tinha falado ali quando a gente estava falando sobre o disco de acreção. E daí que provavelmente foi torcido o campo magnético e jogou esse jato, que tem em torno aí de 130 anos-luz de diâmetro, girando em torno ali do objeto central, com 2 milhões de massas solares. Aqui agora a gente vê essa bela imagem que demonstra objetos com órbitas em torno de um objeto enorme, com uma massa muito grande. E essa imagem foi retirada do artigo da André Ghez, em parceria aí com o astrofísico alemão Reinhard Genzel, e os dois dividiram o Nobel de 2020 junto com o Roger Penrose, amigo ali do Stephen Hawking. E o Penrose publicou um artigo demonstrando matematicamente que buracos negros são uma consequência da teoria da relatividade geral. Já essa aqui é uma imagem que mostra o momento em que o LIGO, o Observatório LIGO, em 2015 detectou a fusão de 2 buracos negros, cada um com aproximadamente 30 massas solares, localizados a 1,2 bilhões de anos-luz da Terra. E esse foi o exato momento em que as ondas gravitacionais passaram pelo LIGO. E aqui nós temos a primeira foto de um buraco negro, ali com o seu disco de acreção. E aqui nós temos a arte, e em seguida aqui nós temos a artista, que obviamente ela não fez sozinha, como muitos criticaram na época da imagem, que a Kate Bowman não fez esse trabalho sozinha. Ela tinha a equipe e o projeto contava com mais de 200 pesquisadores. E de fato contava com mais de 200 pesquisadores, eram várias equipes, e cada equipe empenhada em trazer aí a melhor imagem de um buraco negro, a mais fidedigna com a teoria. Só que nós temos que dar os créditos a Kate Bowman, porque foi o algoritmo dela que levou a imagem que a gente tem hoje. Então, graças a ela, nós temos a imagem mais fidedigna com a teoria. E essa foto me lembra muito a foto ali da Jocelyn, do início da palestra, em que a Jocelyn está sorrindo com um radiotelescópio ao fundo, e é o rosto da descoberta científica. E nesse caso é a imagem de uma descoberta muito importante, né? De uma imagem muito importante, que foi a imagem a foto do primeiro buraco negro. Ou melhor, a primeira foto de um buraco negro. Isso é muito importante, com certeza fez história, e essa foto com certeza é história, junto com aquela foto em que ela está abraçada a dezenas de HDs. E aqui por fim nós temos os 3 ganhadores aí do Nobel de 2020, que foi o Nobel do buraco negro, dos buracos negros, né? Aí tem o Roger Penrose,
Uwięził Jędrek jest. Bom, e agora vamos aí ver o que a teoria das cordas fala sobre os buracos negros. Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre o que é a teoria das cordas e depois a gente passa para a cereja do bolo. Eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível, pois a teoria das cordas também é um assunto bem extenso e nosso foco aqui são os buracos negros. Como a gente viu antes, havia necessidade aí de conciliar mecânica clássica com a mecânica quântica. Então, ali para o final da década de 60, início da década de 70, surgiram os primeiros trabalhos, né? Mas só ali na década de 80 é que os trabalhos trouxeram algo substancial ali para conciliar a mecânica clássica e quântica, né? E que foi o aprofundamento ali das teorias de simetrias que existiam, né? Que foi o que tinha sido trabalhado ali, né? Em 60, 70. Esse aprofundamento trouxe aí à luz a supersimetria, que foi então incorporada nas teorias de cordas existentes. Daí o super das supercordas. E a supersimetria previa a existência de dimensões extras, inclusive, além das 4 que a gente conhece. Então, ali na década de 90 já haviam 5 teorias tratando de forma consistente, né, a questão. E em 95, o físico Edward Witten sugeriu que essas 5 teorias, na verdade, estavam falando de uma mesma coisa, só que aspectos específicos de uma mesma teoria. Então ele chamou essa teoria de teoria M, né, conciliando essas teorias que já estavam aí sendo trabalhadas com a supergravidade de 11 dimensões, se aproximando um pouco mais aí de uma teoria definitiva. Hoje a gente sabe que a gente entende que as cordas são objetos unidimensionais que, quando vibram, criam partículas elementares, que é o que forma todo o universo. A gente sabe que tem mais coisas aí além dos prótons, nêutrons, tem coisas menores, quarks. Então, por fim, as cordas seriam o que de menor a. E as implicações dessas cordas afetariam não só as nossas dimensões, mas as dimensões extras. E a teoria das cordas sugere também que essas dimensões elas podem ser muito pequenas, por isso que a gente não percebe elas. E atualmente a gente tem um limite tecnológico do quão pequeno a gente pode ver, né? Esse limite a gente chama de comprimento de Planck. E para ver partículas a uma distância tão curta seria preciso uma energia muito grande. Segundo o Hawking, seria necessário um acelerador de partículas maior que o sistema solar para ser capaz de investigar a essa distância. Tem 3 propriedades que diferenciam as partículas elementares entre si, que é a massa, a carga elétrica e o spin. E buracos negros têm essas mesmas propriedades, massa, carga elétrica e spin. Isso chamou a atenção de quem pesquisa cordas ao longo dos anos. Quando 6 dimensões se curvam em uma forma de Calabi-Yau, que é essa forma que a gente está vendo aí no slide, normalmente a gente encontra 2 tipos de esfera dentro dessa forma. São esferas bidimensionais e tridimensionais. As esferas tridimensionais é semelhante a uma bola num universo de 4 dimensões como o nosso. E a gente sabe que esse tipo de bola costuma encolher até o ponto de entrar em colapso. E o
questionamento se alguma catástrofe poderia acontecer com o tecido espacial e que levou à ligação concreta da teoria das cordas com os buracos negros. Detalhando-lhe as equações, né, da teoria das cordas, a gente consegue ver que a catástrofe ela é evitada, pois a esfera tridimensional, quando ela colapsa, ela infla no local como uma esfera bidimensional, e ali ela repara o tecido espacial. Na teoria das cordas a gente chama essa esfera de 3 Brana, em português, né? Branas são uma classe de objetos da teoria das cordas. E essa 3 Branas vai se parecer muito com um buraco negro, né? E ela vai perder massa com o passar do tempo até se transformar numa partícula sem massa. E na teoria das cordas, uma partícula sem massa corresponde a uma corda vibrando em um determinado padrão. Então a gente pode considerar que o buraco negro faz parte de um processo de transição para uma corda. Outra questão aí que a teoria das cordas nos traz é a presença da matéria escura no universo, né? Que para explicar essa força gravitacional que tem aí, precisaria de uma quantidade de matéria maior do que a observada, né? E a gente sabe que a gravidade é a única força que poderia viajar entre as dimensões, né? Só que seria necessário um comprimento de onda bem curto, consideravelmente curto. E o único objeto conhecido capaz de produzir uma onda curta o bastante para atravessar as fronteiras aí das dimensões seriam os buracos negros. Em tese, eles existem não só na nossa dimensão, mas também nas dimensões vizinhas, né? Eles vão aí ficando mais opacos, digamos assim, nas dimensões vizinhas, mas eles existem, né, nelas também. Então, essa gravidade extra poderia ser buracos negros nas dimensões vizinhas, cuja gravidade está sendo percebida nessas regiões onde a gente percebe que precisaria de mais massa para explicar. E isso pode levar a gente a uma violação da lei de conservação de energia, né? Que é um princípio fundamental aí da física. Mas se a gente não limitar o nosso universo somente à nossa dimensão, e sim como sendo um todo composto por todas as dimensões, bom, daí essa lei não seria quebrada e a energia transportada pelas ondas gravitacionais estaria espalhada entre as dimensões. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E foi muito bacana poder falar um pouco mais sobre esse tema. Esse tema surgiu aí numa pergunta besta, assistindo a um documentário, mais um dos trocentos documentários que eu gosto de assistir sobre isso. E me veio uma questão sobre buracos negros que eu comecei a pesquisar e eu não encontrava a resposta. Eu queria saber e nossa, eu vou escrever sobre isso. Se isso não aconteceu, se isso não acontece, eu vou escrever sobre isso e vai ser muito legal. E eu fiquei um dia inteiro pesquisando até que eu encontrei a resposta. E não era aquilo que eu estava pensando. E eu fiquei, como vocês devem imaginar, muito feliz. Muito feliz porque, bom, eu ia tropeçar nesse ponto. Então eu vou escrever sobre isso para que alguém que faça a mesma pergunta parta daqui. E eu acredito que seja mais ou menos assim que se faça a ciência. Um vai botando um tijolinho aqui, outro bota um tijolinho ali, e o próximo já vai ter alguns degraus aí para
para caminhar sem precisar passar tanto trabalho. E disso acabou surgindo aí uma pesquisa de 6 meses que já rendeu um artigo publicado na Revista Brasileira de Física e essa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu gostei muito e eu espero que vocês aí perdoem a minha timidez, porque eu falo baixinho quando eu fico tímido. Eu espero ver vocês em outros momentos, em outras oportunidades, tá bom? Até mais!